ZYB 906, canal 31. TV Barretos, emissora educativa mantida pela Fundação de Educação e Telecomunicação de Barretos. Barretos, São Paulo. Olá, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma edição ao vivo do TVB Escola pela nossa TV Barretos. Aqui você vai aprender junto com os nossos convidados, compartilhando com todos vocês novas experiências, enriquecendo os nossos conhecimentos e também informando de que maneira o esporte entra no contexto educativo, também cooperando para muitas transformações na nossa sociedade. Hoje eu tenho o prazer de receber o atleta e professor também de judô, muito bem-vindo, Edelmar Branco Zanon, ele que também fez parte da Seleção Brasileira Olímpica de Judô. Prazer tê-lo conosco, Edelmar Branco, no TVB Escola, ao vivo de hoje. Boa noite. Boa noite a todos vocês, obrigado pelo espaço. É um prazer falar de educação, é um prazer falar de esporte, o esporte que me levou para 2 Olimpíadas e que hoje a gente está tentando ajudar as crianças através de esporte e educação. Esse é um projeto incrível que o telespectador que está acompanhando a nossa programação vai entender como consiste, como você citou para a gente, de que maneira você se envolveu com essas atividades e hoje vem buscando uma transformação para a vida de muitos jovens, de muitas crianças. É um projeto incrível. Antes da gente entrar no projeto, gostaríamos de entender um pouco sobre a modalidade, professor. Isso. O judô, ele é uma prática marcial vinda de muito tempo atrás, da cultura japonesa. E há muitas pessoas, estudiosos, às vezes leigos também no assunto, que acabam criando divergências dentro de uma mesma teoria. Nada melhor do que perguntar para o professor que tem realmente a aquisição desse conhecimento para compartilhar conosco um pouquinho da essência do judô. Exato, bem colocada a tua pergunta, até porque eu sofri um pouco desse preconceito daquelas pessoas que não sabem, né, por ignorância, por não ter conhecimento. Por exemplo, no Colégio Dante Alighieri, nos Jardins, lá em São Paulo. Quando eu fui apresentar o meu projeto, voltei da minha última Olimpíada de Atenas e apresentei um projeto. A minha sorte, que tinha um professor na mesa, que era um diretor da escola, que se formou na Sorbonne, na França, onde na França o judô não é extracurricular. O judô faz parte da grade curricular. E ele entendeu aonde eu queria chegar, até porque eu mostrei o meu material didático. Eu morei um tempo na França, um tempo no Japão, e eu montei a minha própria metodologia, o meu próprio material didático. E eles achavam que o judô ia virar gangue, que o judô ia virar briga na hora do recreio. Muito pelo contrário. Nós usamos os valores do judô, da filosofia japonesa, para educar. Por exemplo, uma criança, quando cai, o judô você não aprende primeiro a derrubar. Primeiro você já aprende a cair. E na vida, o mais difícil é se levantar, né? Então, o início do judô já é um aprendizado na forma educativa. Por exemplo, por que existem as faixas coloridas? Aquelas faixas coloridas é uma hierarquia. Então a criança que é faixa azul, ela vai ficar atrás da faixa amarela. Mesmo ela sendo maior, mesmo ela sendo mais forte. Então, o contexto todo do judô, o dojo, caminho, jo, lugar. Lugar onde se aprende o caminho bom. Então o tatame, o quadro do professor Jigoro Kano, que é o inventor do judô, todo aquele ritual, né? Ninguém entra na igreja de qualquer jeito, sem camisa, descalço, bêbado. Para entrar no dojo, no ambiente do judô, você tem que ter postura. Então, a criança, esses valores, né, desde do comprimento, para que serve o comprimento? Né? Abaixava a cabeça, abaixava a cabeça, abaixava a cabeça. Mas por que eu estou abaixando a cabeça pro meu adversário, pro meu amiguinho quando eu vou lutar? Por que eu abaixo a cabeça pro meu professor? Ele tem que ter uma compreensão. Quando ele vai lutar, ele abaixa a cabeça para ele agradecer o outro, porque o outro está emprestando o corpo para ele poder treinar. Porque se não tivesse o outro, ele não teria como treinar. Né? Então, no Ocidente, a gente tem mania de dar mão, abraçar. No Oriente, o respeito de abaixar a cabeça, né? Nem muito humilde e nem pouco, um meio termo. Né? Então, tudo que a gente colocou dentro da didática, dentro da nossa metodologia, e a mesma metodologia que trabalhamos em São Paulo, em 8 bairros em São Paulo, Perdizes, Morumbi, Jardins, essa mesma metodologia
a gente traz para o interior, para as crianças de baixa renda. Então, hoje aqui no interior nós estamos trabalhando com 5 mil crianças em 9 municípios, em São Paulo em 8 bairros. Puxa, é um projeto incrível, como o atleta, o professor comentou conosco, mais de 5 mil crianças, e com toda essa essência, como o professor compartilhou conosco, a gente só pode afirmar que isso ajuda na disciplina, né, dos estudantes, dos alunos. Isso, e até esse fato, a gente está com um projeto para em Bebedouro, em 3 escolas públicas, né? A Telefônica nos ajudou, depois o Poder Público viu o apelo das famílias, como que as mães viram o judô como um forte complemento na educação, e hoje o Poder Público lá abraçou o nosso projeto. Então, assim, porque a Telefônica também não ia ficar ali de assistencialismo, a gente levantou o elefante, agora a gente coloca o elefante, a gente prova que a gente é bom, que o judô realmente vale a pena, que o judô realmente é um complemento na educação, e agora o Secretário de Educação está tocando o projeto. Mas, enfim, dentro ali de Bebedouro, quando eu colocava que o judô iria ajudar na geografia, que o judô iria ajudar na matemática, iria ajudar na história, porque esse negócio de ir para a Olimpíada, como eu fui, de ir para um Pan-Americano, isso aí é para 0,5%, sabe? Não é nem 1% da população que tem essa predisposição. Primeiro, não é só ter talento, você tem que ter grau de suportação. O grande atleta, o atleta de alto nível, é quem suporta mais. Não é todo mundo que nasceu para ir para a Olimpíada, mas todo mundo nasceu para praticar alguma modalidade esportiva. Não precisa ser judô, mas alguma modalidade esportiva tem que ser praticada, porque toda modalidade tem os seus valores. E o judô, como veio de uma filosofia oriental, ele vem carregado de valores. Tá vendo? Isso aí é sobre esses valores tão necessários que sejam resgatados, que a gente vai continuar abordando no TVB Escola de hoje, com o professor, também ex-atleta, Edelmar Branco Zanou. Daqui a pouquinho, será no próximo bloco. Você que está aí, continue com a gente, faremos uma pausa rapidinho. Você confere os recados dos apoiadores culturais. No próximo bloco, nosso reencontro. Até já! Esta programação tem apoio cultural. Grupo Joia. Coleção Calças Colo. Cores do Verão 2014. Terra de Chico Barreto. Aqui somos todos irmãos. Parabéns, Barretos. 159 anos. Homenagem da TV Barretos. Apoio cultural Viasa, sempre oferecendo conforto e segurança aos usuários. Oi, minha amiga. Eu, Ivete Sangalo, estou aqui para lembrar a você algo que é muito importante para nós mulheres: a prevenção do câncer. Se você tem entre 40 e 69 anos, faça o seu exame de mamografia periodicamente. E você, mulher, que já iniciou a sua vida sexual, não pode deixar de realizar o exame do Papa Nicolau. Faça o seu exame gratuitamente no Hospital de Câncer de Barretos, nas carretas de prevenção ou ainda na unidade de saúde mais próxima da sua casa.
Print Art Recarga Express, priorizando o atendimento e a qualidade para seus clientes. Maravilhas de inverno. Chocolate quente com chantilly. Chocolate quente. E também cappuccino. Delícia! Puro, com chantilly ou ainda com chantilly e calda de chocolate. Maravilhas de inverno. No Alto Posto B Randon. Conveniência 24 horas. I hope this old train breaks down, then I could take a walk around and see what there is to see. Time is just a melody with all. Bem-vindos de volta ao TVB Escola, ao vivo, direto do Estúdio 3 da TV Barretos, onde eu converso com Branco Zanon, ele que é atleta olímpico de judô e tem projetos maravilhosos direcionados às nossas crianças dentro das escolas, mostrando realmente que o esporte disciplina e busca realmente o resgate de muitos valores, valores estes que, infelizmente, tantas vezes não são cultivados dentro da própria casa, da própria família, e dentro de atividades como essa, com o Sensei, com os professores, as crianças vêm encontrando realmente esse resgate, principalmente no que diz respeito à disciplina e ao respeito, não é, professor? Isso. Por exemplo, eu perdi meu pai muito cedo, com 13 anos eu perdi meu pai, e eu tive no meu Sensei, que eu digo sempre que Sensei é um pouco mais que professor, né? Sensei quer dizer professor em japonês, mas a palavra Sensei ela tem um peso maior. Principalmente na minha vida, o meu Sensei não foi só o meu professor de judô, foi o meu ombro, foi a pessoa que eu confidenciava, e foi a pessoa que acreditou em mim. Foi a pessoa que um dia chegou e falou assim, você um dia pode chegar na Olimpíada. Poxa, eu morava em Guaíra, numa cidade de 30 mil habitantes, e eu via que ele está né, viajando. E realmente ele viu algo que nem eu via, acreditou, eu também acreditei nele, mesmo eu tendo me separado dele aos 14 anos, porque eu fui para São Paulo, né, e passei a viver em São Paulo, a gente nunca perdeu contato, e hoje ele era de Rio Preto, estava trabalhando em Rio Preto, e há 2 anos atrás eu consegui realizar um grande sonho, que foi contratá-lo para ser coordenador de todos os meus professores aqui da região. Então hoje o meu primeiro professor, o meu sensei, quem me iniciou, quem me ensinou a fazer o rolamento, o primeiro golpe de judô, faixa branca, hoje trabalha conosco na minha equipe. Olha só que bacana, eu acredito que para você é com motivo de muito orgulho, de muita felicidade, né? Ter conseguido realizar esses sonhos, sonhos que a gente costuma dizer que fazem parte da realidade de outras pessoas, uma vez que existem os parceiros para a concretização desses centros de treinamento, a capacitação de outros profissionais para que essa cultura toda seja cultivada e que cada vez mais pessoas sejam contagiadas com isso. Um dia eu quero vir aqui, se eu tiver essa oportunidade, de mostrar o nosso material didático, apostila volume 1, volume 2, e dentro da apostila você vai perceber essa coisa por exemplo, todo mundo fala kimono, né? Mas o certo é judogi, porque kimono você pode usar para sair do banho, uma garçonete pode te esperar no restaurante japonês de kimono, mas o judogi, por que o judogi é branco? Azul só para competidores. O judogi é branco para representar a nossa alma, a nossa transparência. Né? O judogi é dividido em 3 partes. Zubon, que é a calça, obi, que é a faixa, o agi, que é o blusão. E o que significado do nó da faixa? Que é a nossa fé. Então, assim, tudo no judô, lá no Japão, fui procurar fundo e tudo tinha uma resposta, nada era por acaso. E isso a gente faz com que a criança compreenda que aquela roupa que ela está usando, parece brincadeira falando, mas quando a criança coloca o judogi, coloca o kimono, ela já se enquadra. E ela já sabe que dentro do tatame, dentro do dojo, ela não pode, igual uma criança que erra um gol, aí fala um palavrão. Ali, ela já, você já percebe que ela, às vezes a mãe chega, o pai chega e fala, meu filho, quando ele está brincando assim, ele fala palavrão, aqui em cima do tatame ele não acontece essas coisas.
Porque o próprio ambiente de judô, o próprio sensei ali de faixa preta olhando para ele, já é uma coisa que inibe, mas inibe com amor, sabe? Não é aquela coisa, o autoritarismo. Não, tem autoridade, mas sem autoritarismo. Então, eu sou suspeito para falar de judô. O judô não me deu só 2 Jogos Olímpicos e fiquei 10 anos na seleção brasileira, viajei o mundo todo. Não. O judô me deu sim educação, me deu um caminho. Eu sou filho adotivo, perdi meu pai muito novo e conheci minha mãe verdadeira só aos 21 anos de idade. E o judô me salvou. E eu quero que o judô continue salvando outras crianças, e já estamos salvando. Tem crianças que vão se formar agora, no final do ano, começou o judô com a gente, começou a fazer faculdade, nunca pagou a faculdade porque fazia parte do nosso projeto. O Saulo, por exemplo, dá um exemplo, que eu acho que o Saulo é um dos protótipos do projeto. Vai pegar o diploma de Educação Física no final do ano e vai pegar a faixa preta. A Thaís, por exemplo, Thaís que começou na minha primeira turma, no meu primeiro projeto em Guaíra em 2001. 29 de setembro de 2001. A Thaís hoje é uma das professoras do Dante Alighieri lá em São Paulo, mora lá em São Paulo. Então, não é só para fazer campeão, é para dar um caminho. Olha, tá vendo só que bacana? Eu, particularmente, tenho um fascínio pela cultura japonesa, em especial pela modalidade esportiva, que infelizmente conquistou Olimpíadas, como a gente tem a modalidade mais vencedora, né? O judô é a modalidade mais vencedora em Olimpíada do Brasil, né? A gente perdia para a vela e para o atletismo. Nessa última Olimpíada de Londres nós passamos, estamos com 19 medalhas olímpicas. O judô é a modalidade esportiva mais vencedora em Olimpíada para o Brasil. Eu estava falando ontem com o Flávio Canto, né, por telefone. Flávio que é um cara fantástico. Tem projeto social também na Rocinha, em Cantagalo, ele lá no Rio de Janeiro, eu aqui no interior de São Paulo, cada um fazendo um pouquinho do trabalho. E a gente está falando sobre isso, sobre que orgulho a gente participar de uma modalidade olímpica, que hoje é a modalidade olímpica mais vencedora em Olimpíadas.